Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos à aula de hoje. Na aula de hoje, vamos fazer a correção dos exercícios da página 71. Na primeira questão está assim: qual a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais? Resposta: as escalares são definidas por um valor numérico e pela unidade de medida. As vetoriais são identificadas por módulo, direção e sentido. Lembre-se que o módulo é a medida, ou seja, é a medição, é a unidade com que trabalhamos esse vetor. Na segunda questão está assim: observe os automóveis trafegando pelas ruas de um bairro, sabendo que a velocidade A é igual à velocidade de C, que vale 10 km por hora. Velocidade A igual a velocidade de C, que vai 10 km por hora. Velocidade B vale, no caso, 20 km por hora. E velocidade D, 15 km por hora. Tá bem aqui o esquema, ó. Bem aqui que aparece aí no livro de vocês. Aí impede: quais automóveis possuem a mesma direção de movimento? Aí ele me botou A e B, C e D, mesma direção, não é sentido. Ou estão ambos na horizontal ou ambos na vertical. Na mesma direção eu tenho o A, observem aqui, ó, que o A e o B estão na mesma direção. B e C também estão indo na mesma direção, ó. Direção é isso aqui, ó. Direção é isso aqui, ó. Então eles estão indo na mesma direção. Agora, aqui na B, quais possuem o mesmo sentido de movimento? Bem, o que ele me disse? C e D. Vamos lá. Ó. Ambos no mesmo sentido. Quem a gente observa que está no mesmo sentido aqui? A vai para um lado, B vai para o outro. Não está no mesmo sentido. Observem que o C e o D estão indo para o mesmo lugar. Ó. Tá vendo? A minha setinha indo para a mesma posição, mesma direção, mesmo sentido. Então, C e D têm o mesmo sentido. Deixa eu só apagar aqui. Agora, quais possuem o mesmo módulo de velocidade? A e C. Porque a velocidade de A é igual à velocidade de C. Foi definido lá na questão. Que vale quanto? 10 km por hora. Mesmo módulo de velocidade A e C. Pode-se afirmar que a velocidade dos automóveis A e C são iguais? Justifique sua resposta. Sim, quando os vetores são opostos. Eu posso dizer que tem a mesma velocidade? Tem. Por quê? A vai para um lado, C vai para o outro. Em módulo tem a mesma, porém em sentidos opostos. Na próxima questão está assim: uma equipe de salvamento marítimo recebe em seu posto um sinal de um navegante em alto mar, fornecendo as seguintes coordenadas a partir do posto de salvamento. PS: 16 km na direção oeste-leste e sentido para o leste, 12 km para a direção sul-norte e sentido para o norte. Localize a posição do navegante. Tá aqui o PS, ó. O PS está bem aqui, ó, tá vendo? Lá no livro está dizendo isso. PS está bem aqui. Ele vai 12 km para... Ele anda, ó, 16 km na direção oeste-leste. Oeste-leste para cá, ó. Olha aqui, ó. A rosa dos ventos te indicando. 16 km, ó. 4, 8, 12, 16 km. 12 km para o sul. 4, 8, 12. Aonde ele para? Exatamente aqui. Tá aí o ponto que se encontra. Exatamente nesse ponto aqui é que ele está no seu referencial. Na B, o que impede aí na B? Calcule a menor distância para a equipe de salvamento chegar ao navegante. A menor distância entre dois pontos é sempre uma reta. Ele aqui tem quantos quilômetros? Deixa eu só aumentar aqui, ó. Como cada quadradinho tem 4 km, a gente viu que aqui vale 16 e aqui vale 12. Aqui forma um ângulo de 90 graus. Quem está oposto a um de 90? Essa retinha aqui que eu vou chamar de D. Nós sabemos que D ao quadrado é igual a ao quadrado mais quem? B ao quadrado.
Por quê? Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado de seus catetos. Tudo bem? Então, por isso que eu botei lá, ó. D ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 256 mais 144. D ao quadrado é igual a 256 mais 144, vai dar quanto? 400. Para eliminar a raiz, a potência, eu tiro a raiz. Tirar a raiz de ambos os lados. Ó. Deixa eu só aumentar um pouco mais aqui, deixa eu ajustar aqui a tela, para vocês entenderem o que eu estou falando. Como eu quero eliminar a potência, eu vou tirar a raiz de um lado, tirar a raiz do outro. 2 com 2 eu corto, quem é que sobra? D. D igual a raiz quadrada de 400, que vai dar 20 km, a distância que ele se encontra. Discuta a respeito da soma de vetores nesse exercício. Ele representa a menor distância para a equipe de salvamento chegar ao local, porque a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, o vetor aí representa a menor distância para que essa equipe de salvamento possa chegar no barco. Na sétima questão está assim. Sabemos que os vetores R1 e R2 formam entre si um ângulo alfa, que vale 60 graus, conforme mostra a figura. Determine o módulo de R, conhecendo módulo de R1, 3 metros, módulo de R2, 5 metros, e cosseno de 60 graus vale meio. O que a gente sabe? Ó? Pela regra, você traça uma paralela aqui, traça uma paralela aqui. Ó. A resultante é a menor distância entre dois pontos, que é R. Essa resultante que você obtém pela regra do paralelogramo, que eu mostrei aqui, é definida como R é igual a ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de alfa. Ou seja, R1 ao quadrado, mais R2 ao quadrado, mais 2 vezes R1 vezes R2, vezes cosseno de alfa. R1 vale 3, então é 3 ao quadrado. R2 vale 5, 5 ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes 5, vezes o cosseno de 60 graus. 3 ao quadrado, 9, mais 5 ao quadrado, 25. 2 vezes 3 vezes 5. Então, aqui, ó, o que você faz? Ó? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Cosseno de 60, meio. Não tem valor embaixo, tu vai dizer que vale 1. 9 com mais 25, 34. 30 vezes 1, 30. 1 vezes 2, 2. 30 dividido por 2, 15. 30 com mais 15, 49. Raiz quadrada de 49, 7 metros. Então, quanto é que dá a resultante na sétima questão aqui para o vetor R1 e R2? Vai dar 7 metros. Na nona, abaixo estão representadas as forças T, F, P, aplicando em um corpo, sendo T valendo 50 newtons, F valendo 40 newtons e P 30 newtons, determine a intensidade da resultante das três forças que atuam nesse objeto. Observem que, ó, aqui, ó, T forma com a horizontal um ângulo de 37 graus. Aí vocês vão ter que ir lá no nível do nono ano, na tabelinha que tem lá relações para os ângulos de... Tem para a relação, aí tem uma tabelinha que dá os ângulos de 0, se não me engano, 89 graus. Lá vocês vão achar o cosseno de 37. O que eu sei? Que Tx... Ah lá, você tem duas aqui, ó. Vamos considerar um eixo X, que é esse daqui. E vamos considerar um eixo quê? Y. Isso aqui é um plano cartesiano, não. X. Tá vendo como ele quer? O que ele quer aqui, ó? Vamos analisar. TFP aplicando em termo 50 newtons. Olhando para aqui, você vai ter, se aqui é P, vamos considerar aqui P. Se aqui é F, vamos considerar aqui F. Você vai ter a resultante que aqui é o T. Então, eu vou ter que calcular a resultante para X e a resultante para quem? Para Y. Como aqui vai formar um ângulo de 90 graus, vamos calcular isso aqui, ó. Tx. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu apagar aqui. Quem é Tx? É T vezes o cosseno de alfa.
Tx vai ser 50 vezes cosseno de alfa, lá na tabelinha, vale 0,8. 50 vezes 0,8, que vai dar 40 newtons. Professor, como que o senhor achou isso? Vamos de novo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Y, e aqui vai ser x. Se você fechar aqui, aqui forma um ângulo de 90. Você tem um triângulo retângulo. Seno do ângulo alfa. Quem é seno de alfa? Cateto oposto, que é o T, sobre a hipotenusa, que eu perdoe aqui, vai ser TY, sobre a hipotenusa, que é o T. Então, TY vai ser, coloca um de baixo. Quem é TY? Quem vai ser? Aqui, ó. Então, TY é igual a T vezes o seno de alfa. Esse é o valor de TY. Agora, quando eu estou olhando para Y, agora aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou aumentar aqui a tela. Chegar aqui o máximo possível que eu posso. Vai deixar aqui bem esticadinho. Você fechou aqui, ó. Fechou um triângulo retângulo. Esse camarada aqui você vai chamar de TY. E esse carinha aqui tu vai chamar de TX. Olha lá, seno de um ângulo alfa. Relação trigonométrica lá do nono ano. Seno, cateto oposto. Cateto são os dois lados que formam esse ângulozinho aqui de 90 graus. Hipotenusa, quem está oposto a 90, que é esse camarada aqui. Então, seno do ângulo alfa é o cateto oposto ao ângulo, que é TY, sobre a hipotenusa, que é T. Coloquei um de baixo e busquei cruzado. Então, TY é igual a T vezes seno de alfa. É isso que eu fiz. Agora, quando eu olhei para o x, olha lá, eu tenho o x agora. Quem é o x? É o cosseno. Deixa eu só aumentar aqui. Tem hora que isso aqui, gente, é complicado. Tem hora que isso aqui não tem vida própria. Tem hora que não quer ir do jeito que a gente quer. Olha lá, cosseno de alfa é igual ao cateto oposto, que é T, sobre quem? Olha lá, cateto oposto. Cosseno de alfa, cateto adjacente, perdoe-me, que é TX, sobre a hipotenusa, que é T. Coloquei um de baixo e vamos calculizado. Quem é TX? TX, lembre-se, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, TX vai ser T vezes o cosseno de alfa. Porque eu tenho que calcular essa medida TY, eu tenho que calcular essa medida TX para achar isso aqui que eu quero. Então, vamos lá para calcular a resultante. Então, vamos continuar aqui. Então, Tx é igual a T vezes cosseno de alfa, que vai ser 50 vezes 0,8, porque cosseno de alfa lá na tabelinha é 0,8, que vai dar 40 newtons. Ty vai ser T vezes seno de 37 graus. Seno de 37 lá na tabelinha vai ser 0,6. 50 vezes 0,6, 30 newtons. A resultante em x vai ser 40, porque ó, eu achei 40, não foi? Aí vou apagar isso aqui tudo. O que eu sei? Que para cá, aqui eu tenho Ty, Tx vale quanto? 40. Mas para cá também não é 40, que a força não é 40. 40 menos 40 dá quanto? 0. É isso que ele está afirmando. Deixa eu apagar aqui. Então, a resultante para x vai dar 0. Para y, novamente, o y, o peso aqui vale quanto? 30 newtons. Porém, Ty também deu quanto? 30 newtons. 30, sentidos opostos, 30 menos 30 vai dar quanto? 0. Então, a resultante para isso também vai dar 0. Então, o que é a resultante? É a resultante de x ao quadrado, mas é a resultante de y ao quadrado.
0 ao quadrado mais 0 ao quadrado vai dar 0. Raiz quadrada de 0, 0. Então, a resultante sobre esse ponto aqui central, né, sobre esse ponto vale quanto? 0 newtons. Ah, pessoal, o que é newtons? Newtons é uma unidade de força, que mais à frente a gente vai definir, tá? Não se preocupe, por enquanto só se atenta a essa condição. O que é newtons? É uma unidade de força. Na página 72, na questão 2, são assim. São grandezas escalares, tempo de deslocamento e força? Não. Força não é uma grandeza escalar, força é uma grandeza vetorial. Força, velocidade e aceleração? A aceleração não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Da mesma forma que força, que força não é uma grandeza vetorial, perdoe-me, corrigindo. Tempo, deslocamento e força. Força não é uma grandeza escalar, força é uma grandeza vetorial. E eu quero só grandezas escalares. Se tiver uma grandeza vetorial, já falha. Foi o que aconteceu na B. Tempo, temperatura e volume. Tempo é escalar, temperatura é escalar, volume também é escalar. Letra C. Agora na D. Temperatura, velocidade e volume. Velocidade é vetorial. Tempo, temperatura e deslocamento. Deslocamento também é uma grandeza vetorial. Eu não falei antes para falar aqui no finalzinho. Então a resposta certa é apenas a letra C. Na figura a seguir, estão desenhados dois vetores, x e y. Esses vetores representam os deslocamentos sucessivos de um corpo. Qual o módulo do vetor x menos y? Ele me diz que cada quadradinho desse daqui mede 1 centímetro, não é? E ele quer o vetor aqui, ó. Esse vetor. Esse vetor resultante aqui, ó, é esse camaradinho aqui que eu chamei de R. Qual é a medida que eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3. Então, daqui até aqui mede quantos centímetros? 3 centímetros. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui mede quantos centímetros? 4. Formei um ângulo de quanto? 90 graus. Teorema de Pitágoras, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aonde a hipotenusa é a resultante do vetor x e y. Por isso que eu aqui destaquei, ó, tá vendo? Eu destaquei isso aqui em verde, né? Que é onde você, eu acho que é verde, se não me engano essa cor, tá mais para preto, né? Aqui onde eu deixei, tá destacado aqui a resultante e automaticamente aqui eu vou tirar o teorema de Pitágoras. Tirando o teorema de Pitágoras, a gente vai para aqui, ó, para essa condição. Ó. Quem é resultante? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 com mais 16, 25. Raiz quadrada de 25, 5 centímetros. Agora, na última questão. Os garotos A e B da figura puxam por meio de cordas uma caixa de 40 kg, que repousa sobre uma superfície horizontal. Aplicando forças paralelas a essa superfície e perpendiculares entre si, de intensidade 160 newtons e 120 newtons. Observe que 160 e 120 são forças perpendiculares, respectivamente. O garoto C passa a impedir que a caixa se desloque aplicando uma força horizontal em determinada direção e sentido. Desprezando o atrito entre a caixa e a superfície de apoio, a força aplicada pelo garoto C tem intensidade de quantos newtons? Eu não quero saber o sentido ou a direção, eu quero a intensidade. A intensidade de C é a resultante do A com quem? Com B. O garoto C, ele tem que ter uma força capaz de anular o A e anular quem? O C. Como forma um ângulo de 90 graus, a resultante vai ser 160 ao quadrado mais 120 ao quadrado. 160 ao quadrado vai dar 25.600 mais 120 ao quadrado, 14.400. 25.600 mais 14.400, que vai dar 40.000. Raiz quadrada de 40.000, 200 newtons. Então, a força que C tem que aplicar para anular A e B é de quanto?
200 newtons. E é só isso por hoje. A todos um bom dia e uma boa aula.